Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, quero vos saudar com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis-nos aqui, mais uma vez, para nesta oportunidade, iniciarmos um novo trimestre, uma nova revista, um novo assunto, um novo comentarista. Traremos para você, durante estes meses de outubro, novembro e dezembro, as lições do quarto trimestre de 2022, que terá como assunto o seguinte: a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel, ou no livro do profeta Ezequiel. Eu quero aproveitar essa oportunidade e agradecer a você que está nos acompanhando neste canal, você que tem acompanhado as nossas lições. Também quero agradecer pelo incentivo que muitas pessoas, muitos professores e alunos têm nos dado durante todo este tempo. E assim eu fico grato a Deus e sinto-me motivado a continuar esse trabalho, porque sei que você, caro professor, pode aproveitar este material e melhorar ainda mais a sua exposição no momento que você estiver diante da sua classe, ministrando a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Antes de prosseguir, eu quero orar ao Senhor para nós já iniciarmos esta primeira aula, que tem como título Ezequiel, o Atalaia de Deus. Temos coisas maravilhosas para passar para você, caro professor e aluno. Nós trouxemos para vocês telas com conteúdos que não estão na nossa revista e que é de suma importância para que você possa dar uma aula de acordo com o que diz a palavra do Senhor. Observando detalhadamente cada tela, você vai observar o cuidado que temos para transmitir a você, meu querido irmão e irmã, a palavra de Deus como ela é. Ou seja, não estamos aqui para trazer inovações, nem para apenas contradizer o que o comentarista fala. Pelo contrário, estamos aqui para aproveitar muito bem o material da CPAD, que é produzido trimestralmente para nós, mas como estudantes da Bíblia, nós podemos também neste momento transmitir aquilo que nós pesquisamos em toda a nossa trajetória ministerial, principalmente no que tange ao ensino bíblico, esta área que nós amamos tanto e que acreditamos piamente que é a nossa vocação. Vamos orar ao Senhor e começar esta aula? Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez, através deste canal, alcançar o teu filho e a tua filha que está nos ouvindo neste momento. Que a tua palavra tenha livre curso neste momento que nós aqui estivermos expondo esta lição, Senhor, e que o teu Espírito possa nos inspirar e fazer com que teus filhos também entendam, compreendam e possam também com alegria transmitir este ensinamento para os seus alunos. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então para a nossa aula. Nossa aula tem como texto áureo o seguinte, o texto que está em 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Primeira carta de Paulo, escrita aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Repetindo, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo de número 16. Vamos então à nossa verdade prática. Diz assim a nossa verdade prática: além de guardar e cuidar, a missão do Atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Essa é a nossa verdade prática. Prossigamos e vamos à leitura bíblica em classe, que se encontra no livro do profeta Ezequiel, o livro que nós estudaremos neste trimestre. Profeta Ezequiel, este profeta de grande importância para a história bíblica no que tange ao que aconteceu em relação aos exilados. Ele estava entre os exilados. O profeta Ezequiel deixou para nós suas profecias, seus oráculos, suas visões. E através deste livro nós temos instruções maravilhosas para o povo de Deus dos dias atuais. Vamos então à leitura
Ezequiel capítulo 3, versículo 16 a 21 e o versículo 27. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque, não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o sangue da tua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Mas, quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Vamos aos objetivos da nossa lição? Apresentar a estrutura do livro de Ezequiel. Segundo objetivo, identificar o profeta Ezequiel. Terceiro objetivo, explicar a expressão atalaia. Quarto e último objetivo, conscientizar a respeito da responsabilidade individual. Vamos, antes de prosseguir, conhecer o comentarista do trimestre, o pastor Ezequias Soares. O nosso querido pastor é líder da Igreja Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo, é atual presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, presidente da Comissão de Apologética da CGADB, graduado em Hebraico pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, autor de diversas obras, dentre elas Manual de Apologética Cristã, Heresias e Modismo e A Razão da Nossa Fé, todas publicadas pela CPAD. Deus abençoe o nosso pastor. Vamos aproveitar bem o material por ele deixado nesta revista e Deus possa abençoar para que ele continue trabalhando nesta área tão importante que é a apologética. A sua contribuição para as Assembleias de Deus na área da apologética tem sido notável. Então, vamos orar para que Deus continue abençoando o nosso pastor e todos os outros que sempre cooperam conosco na produção deste material tão importante para a Escola Bíblica Dominical. Vamos então à introdução da nossa lição. Diz assim a introdução que está na nossa revista e nós vamos fazer a prática de sempre. Vamos observar toda a lição, vamos tecer alguns comentários, algumas críticas também, é claro, e vamos acrescentar alguns conteúdos que achamos importantes acrescentar para que você possa entender melhor o que a nossa lição nos traz. Estamos falando sobre o profeta Ezequiel, o atalaia de Deus. E a nossa introdução diz assim: as 13 lições do presente trimestre foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel. Por que é importante o estudo desse livro hoje? O nosso comentarista apresenta 2 motivos. Primeiro, porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas e na vida das nações. Nós já veremos isso nesta lição introdutória. Segundo, porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. A presente lição trata da responsabilidade
dos atalaias constituídos por Deus ontem e hoje. Este é um dos livros que nós classificamos como o livro dos profetas maiores. Nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São livros que nós temos um conteúdo bastante vasto de informações, de visões, de profecias. Algumas delas já se cumpriram, mas outras ainda não se cumpriram. Por exemplo, o livro do profeta Ezequiel, nós temos no final profecias acerca do milênio, ou seja, profecias que ainda acontecerão. Portanto, este livro, assim como a Bíblia, torna-se atual, porque além de nos trazer lições importantes, também contém profecias que um dia terão o seu fiel cumprimento. Vamos lá, vamos ao primeiro tópico da nossa lição, sobre o livro de Ezequiel. O que temos nessa lição sobre o livro de Ezequiel é um resumo, ou seja, como se estrutura este livro, como estão divididos os seus capítulos, qual é o assunto principal nos capítulos. Nós temos neste tópico uma frase introdutória que diz o seguinte: o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica das Escrituras e pode ser dividido em 3 partes principais. A primeira, capítulos 1 a 24, a segunda, capítulo 25 a 32 e a terceira, capítulos 33 a 48. Portanto, nós temos no livro do profeta Ezequiel mensagens apocalípticas. A palavra apocalipse significa revelação. Então, muito do que nós temos em Ezequiel só será entendido quando lermos Apocalipse, porque Ezequiel, de uma certa forma, antecipa esta mensagem apocalíptica, ou seja, a mensagem dos últimos tempos, a revelação dos fatos que acontecerão nos últimos tempos. Ou seja, ele tem um conteúdo histórico, ele tem um conteúdo profético, ele tem um conteúdo didático, ele tem um conteúdo que diz respeito à vida cristã, mas também tem um conteúdo apocalíptico, profético, que ainda há de se cumprir. Portanto, é um livro importante para você que é estudante da Bíblia conhecer o seu conteúdo. Por isso, o nosso comentarista começa desde já a mostrar a estrutura deste livro. Vamos lá. Primeiro item do primeiro tópico diz assim, primeira parte, e eu coloquei assim, capítulos 1 a 24. Essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição de Jerusalém, do templo, e ocupa os primeiros 24 capítulos do livro. Nessa parte está a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel, em Ezequiel capítulo 1, versículo 1 a 3, por exemplo, quando recebeu a visão da glória de Deus. Caro estudante, você deve se lembrar que a chamada do profeta Jeremias acontece no primeiro capítulo de Jeremias. Você também deve se lembrar que a chamada do profeta Isaías acontece no 6º capítulo do livro de Isaías. Mas a chamada de Ezequiel, ela de fato acontece no capítulo 3. Nós temos um capítulo que é de uma visão que até hoje muitos estudiosos da Bíblia tentam descrever aquela visão, e nós entendemos que é algo tão misterioso que tudo que Ezequiel consegue falar é que parecer. Enfim, no final ele revela que aquela visão era a visão da glória de Deus. Por isso não é tão fácil ao homem compreender. Alguns estudiosos chegam a tentar desenhar as rodas, os olhos que são ali retratados pelo profeta, mas é algo que parece que foge um pouco da racionalidade humana, e a descrição daqueles elementos acaba resultando em imagens como se fossem verdadeiros monstros, o que para nós parece muito estranho. Mas o importante é que esta visão o atemorizou, esta visão o chocou. E depois no capítulo 2, no versículo 1, nós vemos que a palavra de Deus para ele foi: filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Ezequiel não estava caído no pecado, Ezequiel não estava desviado.
Ele caiu porque a revelação, a manifestação da glória de Deus foi forte. E ele então sentiu que era muito frágil em relação a tudo aquilo que ele contemplou, em relação a tudo aquilo que ele viu naquele momento. Retomando nosso texto, nós temos o seguinte: nessa parte está a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel, quando recebeu a visão da glória de Deus. Os discursos dessa primeira parte do livro são predominantemente de ameaças e juízos contra a prostituição e idolatria do povo. A mensagem traz também uma série de advertência aos falsos profetas, aos reis de Judá e aos sacerdotes. Por que colocamos esta parte em negrito? Veja, profetas, reis e sacerdotes. Os três ofícios levantados pelo Senhor no Antigo Testamento estavam contaminados pelo pecado, pela falsidade, estavam comprometidos com a idolatria naquele momento. Por isso, o Senhor decretou que aquele povo fosse levado para o cativeiro. E a palavra que temos em Ezequiel é que eles eram uma casa rebelde, um povo rebelde. Por mais que o Senhor advertisse, por mais que o Senhor enviasse profetas, por mais que o Senhor enviasse advertências, mas o povo se rebelou contra o seu Deus. A segunda parte do livro de Ezequiel vai do capítulo 25 ao capítulo 32. Diz assim o nosso comentarista: depois dos pronunciamentos de juízo contra Judá e Israel, os oráculos divinos são direcionados para as nações vizinhas. Na nossa revista, estas nações são apenas citadas, mas eu coloquei entre parênteses onde está exatamente as profecias contra estas nações. Então, Amon, capítulo 25, 1 a 7. Moabe, capítulo 25, 8 a 11. Edom, capítulo 25, 12 a 14. Filistia, capítulo 25, 15 a 17. Tiro, capítulo 26 a 28. Sidom, capítulo 28, versículo 20 a 24. E por último, o Egito, capítulo 29 a 32. Isso revela que Javé não é somente o Deus de Israel, mas também de todas as nações, soberano em todo o universo. Eu acrescento uma frase importante para você, estudante da Bíblia, para você, professor da escola dominical. Você pode levar isso para a sua aula no próximo domingo. Assim como Isaías e Jeremias, Ezequiel tem uma mensagem para as nações vizinhas de Israel. Você pode pegar esse trecho do livro do profeta Ezequiel e comparar com o que está em Isaías capítulo 13 a 23 e também Jeremias capítulo 46 a 51. Então, temos aqui uma similaridade, ou seja, temos aqui uma mensagem que é direcionada às nações vizinhas, mostrando que não foi somente Ezequiel que falou para estas nações e mostrando que o Deus da Bíblia, o Deus que nós servimos, é o Deus que é Deus das nações e não Deus apenas do povo de Israel. Isto mostra o domínio, a soberania de Deus sobre todos os povos. Vamos agora à terceira parte deste livro, que vai dos capítulos 33 a 48. Diz assim o nosso comentarista: essa parte começa com a notícia da queda de Jerusalém, em Ezequiel capítulo 33, versículo 21. Os oráculos dos capítulos 33 a 39 falam do retorno dos judeus de todas as partes do mundo à terra de seus antepassados, incluindo o tão conhecido texto da visão do vale de ossos secos, que está em Ezequiel no capítulo 37. São profecias espirituais de toda a casa de Israel. As profecias dos capítulos 38 e 39 falam da invasão e derrota de Gog e seu bando à Terra Santa. Nós veremos isto na lição de número 9. A lição de número 9 falará sobre Gog e Magog, um dia de juízo. Prosseguindo, o livro de Ezequiel termina com a visão do novo templo e da redenção para Israel e toda
humanidade como resposta à primeira visão. Isso vai do capítulo 40 ao capítulo 48. É também o que acontece com os livros de Isaías e Jeremias. Nós temos mensagens de juízo, nós temos mensagens de ameaça, temos mensagens para as nações ao redor, mas temos mensagem de restauração. Nós temos mensagem de livramento, nós temos mensagem de salvação. Assim acontece com Isaías, por exemplo, a partir do capítulo 40, nós temos ali um trecho que é considerado uma das partes mais belas dos livros proféticos, Isaías 40, 41, 43, onde temos ali uma linguagem muito próxima dos Salmos, e ali tem mensagens de restauração. Assim também nós temos em Ezequiel. E Ezequiel, como sacerdote, nós vemos que ele fala estritamente do que acontece no templo, a imundícia que acontecia no templo, a idolatria do templo. E algo interessantíssimo também é ver que o livro de Ezequiel retrata a glória de Deus, desde o primeiro capítulo até o capítulo 43, por exemplo. Nós temos a glória de Deus saindo do templo, saindo da cidade, se colocando sobre os montes, e depois nós temos a glória de Deus retornando para a cidade. Assim, nós temos a restauração do povo de Deus e a restauração do culto no templo, algo que muito em breve nós cremos irá acontecer. Algumas informações e algumas notícias chegam até nós de que o povo de Israel já está preparando-se para este novo templo, já está se preparando para este momento especial quando a nação será restaurada e o templo terá de volta os seus sacrifícios, e isso está profetizado na Bíblia, e isto irá acontecer porque a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Vamos então para o segundo tópico da nossa lição. Vamos falar sobre o profeta Ezequiel. As poucas informações sobre a vida de Ezequiel estão nos relatos entrelaçados nas profecias registradas no livro. Ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. Então, nós temos apenas alguns trechos deste livro que mostram quem era Ezequiel, quem era o profeta Ezequiel. E nesta parte da lição, nós temos informações muito importantes em relação àquilo que o nosso comentarista falou sobre Ezequiel, e eu peço toda a tua atenção, meu caro professor, para aquilo que iremos falar durante este tópico. Vamos lá. Primeiro nós temos identidade, é o primeiro item do segundo tópico. E nosso comentarista diz assim: seu nome hebraico é Ezequiel, ou seja, fortalecido por Deus, e não aparece nos relatos dos reis e das crônicas. O pouco que se sabe a respeito dele é o que lemos no livro que leva o seu nome. São alguns detalhes da sua vida pessoal, e esses fatos aparecem para ilustrar a situação exílica de seus compatriotas na Babilônia. Nós sabemos, por exemplo, que Ezequiel ele era casado. Nós sabemos que Ezequiel era de uma linha sacerdotal. Isso é o que o texto sagrado nos revela, e assim nós tomamos esse conhecimento a respeito da sua vida, da sua identidade. Ele viveu entre os exilados na Babilônia e iniciou o seu ministério ali, no cativeiro, quando completou 30 anos de idade. Nós lemos em Ezequiel capítulo 1, versículo 1, no 30º ano. Há alguma discussão a respeito desse número, mas, por outro lado, há consenso de que isso deve ter sido realmente o ano do início do seu ministério. Diz assim o nosso comentarista: não se sabe a data exata do fim do seu ministério, mas, com base nos dados cronológicos apresentados no livro, sabemos que o seu ofício durou cerca de 22 anos. Até então, nós sabemos o quê? Que Ezequiel não tem o seu nome em Reis e Crônicas, mas ele é conhecido pelos relatos que há no seu próprio livro, ou no livro de Ezequiel. E nós temos que o seu ministério pode ter durado cerca
de 22 anos. Então nós fomos buscar mais informações, pesquisar um pouco mais para trazer para você algo importante, meu caro professor e aluno. Eu quero que você preste bastante atenção nesta tela. Se a letra ficou um pouco pequena, nos perdoe, mas nós gostaríamos de trazer todas essas informações nesta tela. Você pode printar esta tela, você pode parar este vídeo depois para olhar os detalhes desta tabela que deixamos para você aqui. Vamos entender essa tabela? Nós temos aqui em cima profecia, visão ou fato, porque nós temos aqui visão, profecia, fatos. Nós temos aqui nesta coluna do meio aqui a passagem bíblica. E nós temos aqui na terceira coluna data citada no texto já convertida em meses para que você possa entender melhor. Então não estamos aqui usando os meses do calendário hebraico, estamos usando os meses do nosso calendário, ou calendário gregoriano, como queiram. Mas é importante aqui você observar algumas coisas para que você possa entender. Primeiro, observe que aqui nós temos as passagens bíblicas como estão no livro, em uma sequência crescente. 1º, 3º, 8º, 20º, 26º capítulos, e assim em diante, até o capítulo 40. Nós temos aqui as passagens bíblicas que relatam datas. Ezequiel é um livro que tem 13, alguns dizem 13, outros 14, aqui na listagem nós temos 14 textos que são apresentadas as datas. Ora, se são apresentadas as datas, nós podemos aprender um pouco mais sobre essas datas. E aí que é importante você, estudante da Bíblia, lembrar o seguinte: quando falamos de antes de Cristo, quanto maior o número, mais antigo é. Ou seja, se estamos falando de 1000 antes de Cristo, é bem distante, é o tempo do rei Davi. Mas se falarmos de 700 antes de Cristo, estamos falando de Isaías, mais próximo de Cristo, então é mais recente, porque o tempo antes de Cristo, ele é decrescente. Então, olhando por essa tabela, nós vamos entender melhor até isso que eu estou te dizendo. Por exemplo, a visão das rodas, a visão que está no primeiro capítulo, aconteceu por volta de junho de 593 a.C. Essa é a data mais antiga que temos nessa tabela. E você vai observar que a chamada para ser sentinela ou profeta de Deus aconteceu também em junho de 593 a.C. E depois nós temos a visão do templo, no capítulo 8, versículo 1, que segundo o que está na Bíblia, aconteceu por volta de agosto ou setembro de 592 a.C. Então você vai ver aqui que está decrescendo 593, 592, 591, 588, 587. Por quê? Porque o tempo está passando e está sendo registrado. Você pode ver estas datas na Bíblia depois, se tiver curiosidade. Agora você pode perguntar: Pastor Daniel, por que o senhor marcou de verde esta data e colocou como mais recente? Pelo seguinte, você vai observar nesta tabela que apesar de esta data ser a mais recente, 571 a.C., ela não está no final aqui. Por quê? Porque este fato, julgamento do Egito, esta profecia, esta visão, como queiram, aconteceu muito tempo depois. Mas quando foi feita a compilação do livro, o que fizeram, essas datas que eram posteriores foram colocadas próximas das profecias acerca do Egito. Então, esta organização por assunto fez com que não haja no livro uma ordem cronológica definida. Em outras palavras, as profecias registradas no livro de Ezequiel não estão na ordem cronológica dos fatos. Isso também acontece com o livro de Daniel. Isso nos ajuda a entender por quê. Em Ezequiel 29, versículo 17, está escrito assim: e sucedeu que no ano 27, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, no ano 27. Agora, no versículo 1 está escrito no 10º ano, ou seja, em Ezequiel 29:1 está 10º ano. Em Ezequiel 29:17 está no ano 27. E em Ezequiel capítulo 31 está no ano 1/10, ou seja, no 11º.
esta profecia que está em Ezequiel 29:17 foi inserida no meio deste relato porque tinha relação com o que estava sendo falado acerca do Egito. Então, não foi colocado em ordem cronológica. Se você continuar lendo, você vai ver Ezequiel capítulo 32, versículo 1, está escrito: e sucedeu que no ano do 10º, então, capítulo 29 está começando com o 10º. Capítulo 31 está começando com o 11º. Capítulo 32 está começando com o 12º. Mas em 29:17 foi colocado o que aconteceu no ano 27. Então, entenda isso, caro estudante da Bíblia. As profecias do profeta Ezequiel não estão dispostas em ordem cronológica. Tem uma outra coisa muito importante nesta tabela. É o seguinte: se a sua visão e a sua chamada aconteceu em 593 a.C., e a última visão, a última revelação aconteceu em 571, como nós estamos vendo aqui, 571 a.C., nós temos aqui o tempo do seu ministério. Se nós diminuirmos 593 por 571, nós temos 22 anos. Então, esta tabela nos ajuda a entender também que o ministério do profeta Ezequiel foi de 22 anos. E para terminar esta parte, eu quero dizer que esta tela nós extraímos de um livro chamado Panorama do Antigo Testamento. E recomendo a você sempre ter um livro auxiliar para estudo. Nós temos aqui o Panorama do Antigo Testamento. Na página 494 está essa tabela que nos ajuda a entender, primeiro, que o ministério do profeta Ezequiel foi um ministério que começou em 593 e terminou em 571. Aprendemos também que as suas profecias não estão dispostas em ordem cronológica, mas teve um motivo. Quem compilou este livro colocou a mensagem de julgamento do Egito próximo de outras mensagens que estavam também registradas em relação ao Egito, a respeito da grande nação do Egito. Amém. E se você quiser depois observar mais detalhes sobre este quadro, você pode observar, por exemplo, aqui nós temos neste quadro o momento da queda de Jerusalém, que aconteceu em 585, 586. E aí nós vamos falar alguma coisa sobre isso daqui a pouquinho, porque durante o tempo do cativeiro nós tivemos 3 levas. A primeira em 605, a segunda em 597, quando Ezequiel foi para a Babilônia, e a última em 586 ou 585, quando houve a queda de Jerusalém e o povo então foi definitivamente levado para o cativeiro e o templo foi destruído. Ezequiel, portanto, começa o seu ministério em 593 a.C., após ter sido levado para o cativeiro em 597. Vamos lá? Agora, mais uma informação importante e eu preciso que você preste bastante atenção. Segundo item do segundo tópico. Ezequiel, diz o nosso comentarista, que Ezequiel era de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal, filho de Buzi. Ele foi levado para a Babilônia. A nossa lição fala a primeira leva de deportados. Eu coloco uma interrogação e vou explicar isto para os irmãos. Diz assim mais o comentarista: quando o rei Nabucodonosor depôs Joaquim do trono de Jerusalém, levando-o para a Babilônia e pondo Zedequias, seu irmão, em seu lugar. Daniel estava entre eles. Eu coloco mais uma interrogação. Por quê? Amados irmãos, nós temos livros, como apresentei para você aqui, Panorama do Antigo Testamento. Nós temos também o Manual Bíblico de Halley. Nós temos também o livro Através da Bíblia, livro por livro. Ou seja, quando nós estudamos a lição, nós sempre recorremos aos livros de referência que nós temos. Então, estes livros nos dão base para dizer o seguinte, assim como o Manual Bíblico de Halley diz. O Manual Bíblico de Halley diz que em 605... alguns cativos foram levados para a Babilônia. Então, em 597, não foi a primeira leva, foi a segunda leva. E mais, entre eles, em 605, estava o profeta Daniel, cerca de 8 ou 9 anos antes da chegada de Ezequiel. Isso o Manual Bíblico de Halley faz questão de destacar. Quando Ezequiel foi levado para o cativeiro, Daniel já estava lá.
Daniel chegou em 605, por volta de 605 a.C., e Ezequiel chegou por volta de 597 a.C. Na verdade, foi na segunda leva que Ezequiel foi para a Babilônia. Continuando, enquanto Ezequiel vivia entre os exilados e exercia o seu ministério profético entre o povo, Daniel servia na corte de Nabucodonosor e Jeremias profetizava em Judá para o povo de Jerusalém. Este último parágrafo nos destaca uma coisa muito importante. Deus tinha representantes entre os cativos lá em Babilônia, também entre os líderes de Babilônia estava Daniel, e também entre os que ficaram lá em Judá, porque Jeremias, ele não quis ir. Ele poderia ter ido para o cativeiro, seria muito bem tratado lá, mas ele preferiu ficar entre o povo, profetizando, lamentando, chorando acerca da situação triste que o povo estava vivendo, mas foi um profeta de Deus ali durante este tempo terrível do cativeiro, e ali ele ficou. Então Deus tinha profetas, porta-vozes entre o povo que estava exilado lá nos palácios da Babilônia e também entre o povo que ficou na terra de Judá durante o cativeiro. Vamos ao terceiro tópico da nossa lição, sobre o atalaia. Vamos lá a mais uma observação nossa que nós queremos explicar para você aqui. Primeiro, atalaia. O nosso comentarista fala que é uma palavra feminina, mas vamos ler o que ele diz, depois vamos deixar aqui o nosso posicionamento para você entender. Palavra feminina de origem árabe, que significa lugar alto. A função do atalaia é descrita em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 24 a 27, e 2 Reis, capítulo 9, versículo 17 a 20. E é melhor ilustrada pela parábola de um militar posto como sentinela. Eu quero ler esse texto para você, porque esse texto explica exatamente o que era um atalaia. O atalaia era alguém que era responsável por estar em um lugar, em uma torre elevada, para poder então comunicar quando o inimigo chegasse, quando o perigo estivesse por perto. Diz assim a palavra do Senhor, Ezequiel 33, versículo 2 a 6. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por atalaia, ou seja, sentinela, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas, se quando o atalaia vir que vem a espada, ou seja, ele está pressentindo, está percebendo que a guerra, que a espada, que o inimigo está chegando, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o sangue demandarei da mão do atalaia. Então veja que responsabilidade tinha este militar. Ele tinha que estar em um lugar alto, numa torre, e ele deveria tocar a trombeta quando o perigo chegasse. Ora, se ele não tocasse a trombeta e alguém fosse morto ou atingido, ele pagaria com a sua própria vida, porque ele deixou de avisar. Agora, se ele avisasse e a pessoa não se desse por avisado ou fazer de conta que não ouviu, e muitos são assim, vem o perigo chegando, mas desdenha daquele que é o porta-voz. Assim, esta pessoa que é o porta-voz falou, anunciou, avisou, ele está livre da sua responsabilidade. É por isso que nós vamos aprender daqui a pouco sobre a responsabilidade. Então o atalaia era este militar que tinha esta função. Diz a nossa revista o seguinte: essas atividades são empregadas no Antigo Testamento aos profetas,
de maneira metafórica, por causa da responsabilidade da sentinela militar e do profeta de avisar sobre o perigo. Então, havia uma responsabilidade sobre este que era um militar responsável por dar o aviso. A outra observação que nós fazemos é que o nosso comentarista fala que é uma palavra feminina, mas em qualquer dicionário você vai encontrar o seguinte, que a palavra atalaia, ela é, primeiro, um substantivo feminino, mas também é um substantivo de 2 gêneros. Tanto é que a lição fala Ezequiel, o atalaia de Deus. Este é o título da lição. Então, esta palavra ela pode ser uma palavra feminina quando se fala a respeito de um lugar, uma guarda ou um lugar alto de onde se vigia. Você vai lá para a atalaia. Mas também pode ser comum de 2 gêneros, ou seja, o atalaia de Israel e a atalaia de Israel, se for uma pessoa do sexo feminino. Portanto, atalaia pode ser substantivo feminino quando se referir a lugar e pode ser comum de 2 gêneros quando se referir à pessoa que está em uma posição de sentinela. Vamos lá, segundo item deste tópico, o fim dos 7 dias. Está em Ezequiel capítulo 3, versículo 16. O profeta se refere à primeira visão com a qual inaugurou o seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo 1, a visão da glória de Deus. Há uma mudança brusca de gênero literário apocalíptico nessa visão de carruagem para o estilo típico dos profetas. Veio a palavra do Senhor. Até aquele momento, ele estava vivendo um momento de revelações. Isso nos faz lembrar também João, quando também teve a visão da glória do Senhor Jesus Cristo e caiu como morto, porque a visão era terrível, tremenda para ele. O profeta Ezequiel, então, ele passa esse momento apocalíptico, ou seja, dessa expressão apocalíptica que revelou coisas que ele jamais imaginava, talvez que existiam, para um momento em que ele vai agora assumir a sua posição como profeta. Veio a minha palavra do Senhor. Assim começa a atuação dele como profeta, quando vem a palavra do Senhor a ele. Não mais apenas uma revelação, mas uma palavra que ele precisa proferir e anunciar para o seu povo. Diz mais o nosso comentarista. Veio a palavra do Senhor e introduziu o seu chamado para ser profeta. Prosseguindo, o fim dos 7 dias deve ser o tempo que ele esperou para recuperar suas forças depois do impacto da visão da glória de Deus. Prosseguindo, a expressão filho do homem é outra expressão interessante no livro do profeta Ezequiel. Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como filho do homem. Em hebraico, Ben Adam. Isto aparece 93 vezes ao longo do livro e 6 vezes no capítulo 3. Este capítulo que nós lemos as passagens na leitura bíblica em classe. Nenhum outro profeta recebe este título. Isso faz lembrar a natureza humana, fragilizada e pecadora, ao passo que Deus é o Senhor da glória. Somente o Senhor Jesus usava este título se referindo a si mesmo nos 4 evangelhos, a partir de Mateus capítulo 8, versículo 20. Até em Lucas 19, 10 também nós temos, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O título vem acompanhado de artigo, pois Jesus é o Filho de Deus e ao mesmo tempo o Filho do Homem. Adão é o cabeça da humanidade pecadora e Jesus é o cabeça da humanidade redimida. Todos os que creem em Jesus Cristo recebem vida eterna. Ou seja, Filho do Homem é uma expressão que pode significar também aquilo que o Senhor ansiava como exemplo para os demais homens, o Filho do Homem. Então, Adão é filho de Deus por criação e por geração. E Jesus é o Filho de Deus que veio para mostrar quem? A pessoa do nosso Deus. Ele é o exemplo a ser seguido. Ele é o Filho do Homem porque ele é o grande exemplo a ser seguido por todos os homens. E eu acrescento algo interessante, que em Daniel, no capítulo 7, versículo 13, nós temos essa expressão Filho do Homem, se referindo ao próprio Senhor Jesus Cristo.
Eu quero até ler esse texto para você. Daniel capítulo 7, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Quem é essa pessoa? Só pode ser o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Então, em Daniel capítulo 7, versículo 13, refere-se à pessoa de Jesus Cristo, que receberá todo o domínio eterno que não passará e um reino que nunca será destruído. Amém. Vamos então para a parte 4 deste tópico, o atalaia sobre a casa de Israel. Deus sabia de antemão que os filhos de Israel, no exílio, continuariam na rebeldia. Assim, Ezequiel foi constituído por Deus atalaia para profetizar aos filhos de Israel. Ele não esperava resultado da sua pregação. Seu propósito era advertir os filhos de Israel, pois hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Isso está em Ezequiel capítulo 2, versículo 5. E eu acrescento algo importantíssimo também. Em Ezequiel nós temos essa expressão: e saberão que há um profeta entre vós, mas o que Deus mais queria mostrar para o povo de Israel mesmo é que eles deveriam saber que o Senhor era Deus. Por isso eu coloquei o seguinte: outra expressão muito presente em Ezequiel é: e saberão que eu sou o Senhor. Segundo o Manual Bíblico de Halley, ocorre 62 vezes em 27 dos 48 capítulos de Ezequiel. Então, não somente saber que entre eles havia um profeta, mas também saber que o Senhor é Deus. E saber que ele é o Senhor de toda a terra, o Senhor de Israel, o Senhor de Judá, o Senhor de todo homem. Ele é o Senhor. E saberão que eu sou o Senhor, está 62 vezes no texto de Ezequiel, e não é em vão, porque o povo deveria saber que Deus tinha e ainda tem o controle sobre todas as coisas. Amém. Finalmente, vamos ao quarto e último tópico da nossa lição, desta preciosa lição, sobre a responsabilidade. A responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha à nossa, como cristãos, na qualidade de mensageiros das boas novas de Cristo. Seu discurso alcança justos e injustos. Então, assim como o atalaia tinha uma grande responsabilidade, usando o termo no sentido militar, também usando o termo no que diz respeito ao profeta. O profeta tinha uma grande responsabilidade naquele tempo de proferir juízos, ameaças, também bênçãos, se assim Deus houvesse de fazer no meio do povo. Nós, hoje, somos responsáveis em proclamar o Evangelho de Jesus Cristo e não somente falar isso para os injustos, mas também falar para os justos. É isso que veremos neste tópico da lição. Vamos lá? Primeiro item deste tópico, a responsabilidade do cristão. São duas as responsabilidades principais do cristão. Primeiro, anunciar o Evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Se o atalaia não avisar o ímpio sobre o seu caminho e o perigo em que ele se encontra, certamente o ímpio vai perecer e o mensageiro será cobrado diante de Deus. Escreveu o apóstolo Paulo: e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Paulo tinha consciência que Deus cobraria dele se ele se omitisse, se ele não proclamasse o Evangelho, porque ele tinha sobre si uma obrigação e não era algo que ele poderia simplesmente falar: não quero fazer, não vou fazer, isso não é para mim. Não, é uma obrigação. Nós temos uma obrigação de proclamar o Evangelho e se não o fizermos, Deus pode cobrar sim de nós, porque assim diz a sua palavra. Então nós temos esta mensagem de Ezequiel como algo para nós também.
nós temos uma responsabilidade e não podemos nos omitir, não podemos nos esconder. Precisamos pregar o Evangelho, cumprir o ID de Jesus em nossos dias. Diz assim a nossa lição: também é dever do justo perseverar até o fim, porque se ele ceder, a sua justiça não será levada em conta, conforme ensina o Novo Testamento. Segundo item do último tópico, a responsabilidade do ímpio. Vamos lá. Quando anunciamos o Evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele dia. Deus disse a Ezequiel: quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe. A expressão usada pelo Senhor Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, está em Mateus, no capítulo 11, versículo 15, e também temos nas cartas escritas às igrejas, lá em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Continuando, é uma fraseologia similar que veio de Ezequiel. Isso significa que Deus é a fonte da profecia de Ezequiel e do evangelho que pregamos. Então, veja que interessante. O nosso comentarista, ele destaca que a mesma palavra dita pelo Senhor Jesus foi a palavra dita ao profeta Ezequiel, e ela se repete no Novo Testamento, não somente nos lábios do Senhor Jesus Cristo, mas também em passagens paralelas, como já falamos aqui. Isso quer dizer o quê? Que Deus continua usando seus atalaias para avisar, para notificar aquilo que irá acontecer. É uma responsabilidade nossa. Então, Deus nos capacita e nos instrui a continuarmos falando a respeito do seu evangelho, a respeito dos seus juízos. Quer o povo ouça, quer deixe de ouvir. A extensão da nossa responsabilidade é o terceiro item do terceiro tópico. Quando o justo se desvia, precisa igualmente ser alertado. Esse mesmo princípio na fé cristã significa que temos responsabilidade diante de Deus por aquele irmão e aquela irmã que estão se esfriando na fé ou que se afastaram dos cultos, principalmente na época de isolamento social, e isso pode levá-los ao completo desvio. É nosso dever cuidar uns dos outros na igreja. A nossa preocupação não é somente com o pecador ignorante, mas também com as ovelhas que se desgarram do rebanho. Em outras palavras, nossa responsabilidade é cuidar do irmão que está enfraquecido, do irmão que se mostra fraco na caminhada, do irmão que se distanciou do templo, que, como está em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que abandonou a congregação. Alguns falam, não está na igreja porque não quer, deixa ele lá, depois quando Deus cobrar ele vem. Não, nós temos uma responsabilidade, nós precisamos ir em busca das almas perdidas, dos ímpios, mas também precisamos ir em busca dos irmãos entristecidos, dos irmãos magoados, dos irmãos que estão se afastando pouco a pouco da igreja e quando menos esperarmos nós podemos ver ele em situação mais embaraçosa. É tempo de nós nos despertarmos para buscar novamente aquele irmão, aquela irmã que era fiel ao Senhor e por algum motivo perdeu a graça de Deus na sua vida, se desviou e se encontra sem forças para caminhar. É a nossa obrigação também avisar ao justo do grande mal que pode vir sobre ele se ele não voltar para Jesus a tempo. Nós sabemos que Jesus Cristo está às portas e nós precisamos resgatar pessoas. Diz lá em Judas que nós precisamos arrebatá-las do fogo. É como se o fogo do inferno estivesse se aproximando delas e nós com a nossa mão dizer, não caia nesse abismo, estou aqui para te ajudar. Vou orar por você, vamos caminhar junto porque o céu é logo ali e nós precisamos entrar nele de mãos dadas e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Vamos para a nossa conclusão, meus amados irmãos. O nosso compromisso diante de Deus é pregar o Evangelho e não converter as pessoas, pois quem as converte é o Espírito Santo. O Senhor mandou-nos pregar a palavra, como Deus falou ao profeta, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Continue anunciando a mensagem. É o que devemos fazer com oração, guiados pelo
Espírito Santo. Amém! Eu quero te convidar para a próxima lição, a segunda lição do quarto trimestre, que tem como título Vem o Fim. É a lição que nós estaremos aqui, se Deus assim nos permitir, transmitindo para você na próxima semana. E eu quero agradecer a você que esteve conosco durante toda esta aula. Orem por nós para que Deus nos faça atalaias dele nesse último tempo. Você é um atalaia, eu também preciso ser um atalaia de Deus nesta geração que está se pervertendo, nesta geração que está se perdendo com tantas imundícias. Nós precisamos tocar a trombeta e resgatar aqueles que porventura estejam desviados e buscar aqueles que ainda estão distantes de Deus. Deus possa te abençoar. Que Deus te dê uma semana maravilhosa de estudos e que no próximo domingo você esteja apto para transmitir esta aula com alegria, com entusiasmo. Faça com que os alunos participem, caro professor. Permita a participação dos alunos. Você que é aluno, vá munido de informações. Ajude o seu professor a lecionar a aula e assim teremos um aprendizado sadio. Eu me despeço pedindo a Deus que continue te abençoando e pedindo a você que compartilhe esta aula com outros professores e outros alunos, e assim nós vamos prosseguindo fazendo o nosso trabalho aqui. Orem por nós, é o nosso pedido neste momento, no nome de Jesus. Amém e amém.